Olá a todos e a todas. É um prazer poder estar aqui contando com esse recurso para a gente poder fazer algumas reflexões. Todos nós estamos bem dentro de casa, vivenciando esse momento da pandemia e tão isolados fisicamente falando, mas tão unidos pelo pensamento, porque essa não é uma situação exclusiva de determinadas regiões, determinados países. É uma situação vivenciada por todo o planeta. Todo o planeta está passando pela mesma experiência. Eu acho que essa é a situação que mais nos iguala, porque estamos todos no mesmo barco. Mas o que eu venho observando é que nesse momento nós passamos a orar mais, a fazer mais prece. Eu mesma, que já tenho o hábito desde criança de fazer minhas preces, eu intensifiquei ainda mais, não só pelo fato de poder estar mais tempo dentro de casa, mas por uma questão mais de consciência desse momento e da importância que uma prece tem e da sua eficácia, não é? Então, eu fui buscar no dicionário online de português qual é a definição de prece. E aí eu encontrei essa definição. Prece: mensagem oral, escrita ou em pensamento, que se dirige a uma divindade ou a um santo pedindo uma ajuda, uma bênção ou agradecendo uma graça recebida. Oração, reza. Veja, é uma mensagem que pode ser oral, escrita ou em pensamento. Então eu posso fazer a minha prece como uma fala, como um texto escrito ou apenas um pensamento. Essa é uma definição bem longa. E aí eu encontrei uma mais sucinta, mais resumida, que foi o Dr. Fernando Augusto Garcia Guimarães que nos trouxe. E ele diz que prece é o ato íntimo de nossa comunhão com a providência divina. Eu gostei tanto dessa definição porque ela é tão simples e faz com que a gente compreenda que a prece é esse momento meu com a providência divina, que eu posso chamar de Deus, não é? Cada um de acordo com sua crença. A maioria de nós aqui no planeta crê num ser superior, o Criador de tudo, um ser perfeito, ao qual muitos de nós, uma grande parte, chama de Deus. Não é? E aí a prece é esse ato íntimo, sou eu e Deus, eu conversando com Ele. Não é? Mas dependendo da religião também, muitas pessoas usam a prece não só para se dirigir ao Criador, mas como disse a própria definição do dicionário, né, a alguns santos e a outras divindades. Então, a prece tem essa característica da comunicação, né, nossa, essa conexão com um ser superior, que a gente considera superior, né? Um santo a gente considera superior. E Deus nem se fala. Deus é a perfeição. Deus é o maior de tudo. É o Criador, né? É o Todo-Poderoso. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Allan Kardec traz uma reflexão sobre a prece, onde ele fala sobre a ação da prece ser transmissão de pensamento. E ele diz o seguinte: a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Ele não diz que se dirige a Deus, ele diz ao ser a quem se dirige, eu entro, não é, em comunicação pelo pensamento. É uma invocação mediante a qual a gente entra pelo pensamento em comunicação ao ser a quem a gente se dirige. E aí ele fala em pensamento. Então vamos refletir sobre a questão do pensamento. Primeiro, para pensar, eu preciso de uma técnica específica como é que se deve pensar? Não. Não é? Eu preciso ter uma religião? Não, eu não preciso. Para pensar, eu simplesmente penso, basta eu ter o cérebro, né, as condições
físicas, biológicas, para que eu possa pensar. E também não preciso de treino. Eu não preciso treinar como é que eu penso. Basta pensar. Basta querer. Às vezes eu digo até assim, não é nem a questão de querer. Porque, por exemplo, eu vou dizer uma coisa agora para vocês. Prestem atenção. Eu vou dizer uma coisa. E eu não quero que ninguém pense nessa coisa que eu vou falar. Não pensem, tá? Eu vou dizer, eu vou falar, mas não pensem nela. Eu não quero que nenhum de vocês que está me vendo ou ouvindo pense num elefante cor-de-rosa. Já pensaram, né? Tô percebendo, já pensaram. Porque se a gente diz não pense, aí é que já pensou. Quando a gente não quer pensar numa coisa, parece que ela não sai da nossa cabeça, não é verdade? Ah, eu não quero pensar nisso. E ela não sai da cabeça. Na verdade, é porque a gente quer. É porque a gente quer. Agora, a gente ainda não tem esse controle totalmente, não é? Bem estabelecido. Mas não é sobre essa questão que a gente vai falar agora. Só para entender um pouquinho a questão do pensamento foi que eu fiz essa reflexão. Então, vejam só. Assim como todos nós nesse mundo, né? Como todos nós estamos aqui nesse mundo, dentro dessa atmosfera, todos nós, seres encarnados e desencarnados, a gente está mergulhado no fluido universal, né? Tudo que está dentro da atmosfera, todos os seres encarnados e desencarnados, estamos mergulhados no fluido universal. Tudo. Né? Imagine se a gente conseguisse delimitar, né? Um grande globo, o fluido universal preenchendo e todos nós, tudo ali dentro. Então a gente está mergulhado nesse fluido, ok? Mas Allan Kardec, lá no Evangelho, ainda no capítulo 27, quando ele fala sobre a ação da prece, ele diz: esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar o é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. O que é que ele está dizendo? Que esse fluido universal é como se fosse o veículo que leva o pensamento. Se a gente comparar com o som, o que é que ele diz? O ar é o que leva as ondas sonoras. Só que o som tem uma limitação. Esse ar, ele leva a onda sonora, mas não até o infinito. Tem uma limitação. Tanto que, se eu gritar de onde eu estou, aqui em Pernambuco, Recife, nesse momento, por mais força que eu tenho, por mais que eu utilize qualquer equipamento de amplificação sonora, minha voz não alcançará, talvez, ninguém no outro continente. Talvez não, com certeza, né? Então, a voz, ela é transmitida pelo ar. O ar leva as ondas sonoras, mas tem um limite. E o pensamento, ele é conduzido pelo fluido universal. Nós estamos todos mergulhados no fluido universal. Então, o nosso pensamento navega por esse fluido. E a diferença para o som é que ele não tem limite. Ele alcança o infinito. Então, o pensamento, quando é lançado no fluido universal, ele envolve tanto os encarnados quanto os desencarnados, né? Então, o pensamento, ele vibra numa frequência positiva ou negativa. Por quê? Porque o pensamento, ele é do ser humano. Então, eu posso ter um pensamento bom, mas eu posso ter um pensamento ruim. E não é o fluido universal que vai selecionar. O fluido universal é apenas um veículo. E o que eu pensar, esse fluido leva. Leva ao infinito. Agora, a qualidade do que eu penso é que está em mim.
E aí, dependendo da qualidade do meu pensamento, essa frequência pode ser uma frequência elevada ou não. Então, eu posso ter um pensamento de uma frequência positiva ou um pensamento de frequência negativa. Então, a prece, ela é um ato de adoração a Deus. Allan Kardec diz assim lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos. Ele diz: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Por meio da prece, podemos propor-nos a 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Então vejam que ele está dizendo que através da prece a gente entra em comunicação com Deus e a gente pode fazer 3 coisas: ou louvar, pedir e agradecer. Né? Normalmente a gente só pede, né? A gente pede muito, nós somos verdadeiros pedões. Então, mas quando a gente está consciente dessa importância do papel da prece nas nossas vidas enquanto filhos do Criador, não é? Então nós vamos saber utilizar melhor essa ferramenta da prece. Louvar a Deus é reconhecer a importância dele nas nossas vidas. É reconhecê-lo como nosso Criador, como esse ser perfeito que a tudo criou e que a tudo ama, que nos ama desde o momento em que nos criou lá atrás, quando éramos só aquele princípiozinho inteligente, navegando pelo tempo até chegar onde estamos hoje, ainda muito imperfeitos e ainda com muito chão para caminhar. Então, louvar a Deus é reconhecê-lo, mesmo que a gente ainda não compreenda. Nós não temos condição de compreender Deus ainda nessa condição evolutiva em que nós nos encontramos, mas nós o reconhecemos como esse ser maior, esse ser perfeito que nos criou. Além desse reconhecimento, também podemos pedir, claro, porque qual é o filho que não pede ao pai? Porque qual é o ser em quem a gente confia? O pai, né? Então eu vou pedir ao pai porque eu sei que ele vai me ouvir. Ele pode não atender, mas que ele vai ouvir, ele vai. Né? E claro que a gente nunca deve deixar de agradecer. Agradecer mesmo que o pedido não tenha sido atendido como a gente gostaria. Não é? Então, quando a gente vai se propor a fazer uma prece, nós devemos passar por esses 3 estágios: louvar, pedir e agradecer. E por quem se faz a prece? A nossa prece ela pode ter intenção ou pelos outros ou por nós mesmos. Não é quando a gente diz que a gente está orando por outras pessoas, a gente está fazendo uma prece intercessória, a gente está intercedendo, pedindo pelo outro. Mas a gente também pede por nós. Então temos essas 2 formas de interceder. É? Ou por nós ou pelo outro. E qual é o efeito terapêutico da prece? A prece por nós mesmos, ela tem um efeito terapêutico maravilhoso. Maravilhoso. Quando ela é feita com sinceridade, ela harmoniza a alma. E esse efeito, ele é comprovado. Existem pesquisas científicas, que não dá para detalhar aqui agora, que comprovam a questão do efeito da prece sobre a pessoa. Quando a gente está numa situação muito agitada, passando por um problema, uma tribulação, um aborrecimento muito grande, que às vezes trazem certos desconfortos físicos, né? A gente ruboriza, o coração bate mais forte, falta respiração, pressão arterial se eleva. Se a gente fizer uma prece sincera mesmo, desejando e acreditando que pode receber aquela assistência, a gente vai sentir o nosso corpo. É como se equilibrar.
entrar em harmonia. Então, ela tem um efeito terapêutico importantíssimo sobre quem faz a prece. Agora, depende da qualidade. E se eu estiver fazendo a prece por outra pessoa? Também tem a mesma eficácia? Bom, ela também tem efeito terapêutico tanto para quem está fazendo, quanto para quem vai receber a prece. Agora, depende da vibração de quem fez a prece e de quem vai receber. Porque, por exemplo, tem uma pessoa que está passando por uma dificuldade e faz assim: Olga, faz uma prece para mim, por favor, estou passando por uma situação tão difícil. Aí, Olga, assim, né, esse ser imperfeito, já se sentiu incomodado, que não gosta de atender pedidos dos outros. Aí, eu rezo por você. E aí, estou num dia muito ocupada, né, com muito trabalho, a cabeça cheia dos problemas que todos nós temos, né, que tem que usar máscara, tem que lavar a mão, tem que ver a live, tem que fazer tudo. E aí, eita, fulano me pediu para orar por ela, peraí que eu vou orar agorinha, né? Aí tá lá, Olga tá lá, respondendo as mensagens pelo WhatsApp, preparando o material de trabalho e fazendo a prece para a pessoa apenas para desencargo de consciência, para dizer que fez a prece por aquela pessoa que pediu. Tem valor? Não. Foram palavras, como diz a frase, jogadas ao vento. Na verdade, não foram nem jogadas ao vento, foram jogadas no fluido universal. E ela vai navegar, as palavras vão navegar, porque para falar você pensou, né? Para falar eu pensei. Agora, eu não pensei de uma forma a alcançar uma frequência vibratória elevada. Essa é a diferença. Pensar, eu pensei. O pensamento entrou no fluido universal e está navegando por aí. Mas talvez ele não alcance o efeito desejado. Então, eu preciso que a prece, primeiro que ela seja sincera, porque quando você tem o desejo mesmo de ajudar, de fazer com que aquele seu pensamento possa ajudar alguém, você elevou o seu padrão vibratório. Porque prece supõe-se algo bom, né? Se não fosse bom, se não fosse um pensamento bom, não se chamaria prece. Então, a gente, quando se propõe a uma prece, eu vou enviar um pensamento, um desejo bom pelo outro. E o outro, será que vai receber? Depende também se ele está pronto a receber. Porque muitos de nós, como diz aquele ditado, só quer, vem a nós. Tem pessoas que não querem ter o menor esforço para nada, mas quer que tudo de bom caia sobre a vida dele. Ora, eu peço para alguém orar por mim, eu estou pedindo que ela me ajude, que ela me ofereça boas energias, bons pensamentos, boas vibrações, mas eu tenho que estar aberta para receber. E é através do meu pensamento, positivo ou não, que essa prece vai me alcançar. Então, quando eu penso muito para baixo, eu pedi, mas eu não vou conseguir, nada na minha vida dá certo, não. Então, você já se fechou, já está dentro da concha, né? Então, aquela prece vai chegar, vai bater, deixa eu entrar, mas não vai conseguir, porque você fechou as portas. Então, nosso coração tem que estar aberto e a gente precisa se harmonizar para poder receber essas boas vibrações. E é exatamente pelo nosso pensamento. Então, quando tem duas pessoas, tá? Uma que está fazendo a prece e a outra que está precisando receber a prece. Se essa pessoa que está fazendo a prece não está com o pensamento tão elevado, a frequência da prece cai. E se essa está com o pensamento muito elevado, essa prece não vai alcançar, certo? Agora, se essa faz a prece com um pensamento muito elevado e essa está com pensamentos muito negativos, essa prece também não vai alcançar.
Agora, se esta que está fazendo a prece está com o pensamento bem elevado e essa também eleva seu pensamento, as frequências se encontram e o resultado é muito favorável para os dois lados, para quem fez e para quem recebeu. Então vejam como é importante a prece na nossa vida, principalmente nesse momento em que a gente está passando por uma turbulência tão grande no planeta. Quantas pessoas estão tão desequilibradas pelo sofrimento que toda a situação está causando, não é? Quantos desencarnes estão acontecendo de espíritos que estão chegando ao plano espiritual em desequilíbrio? Não é porque a gente desencarne que a gente deixa de sentir as coisas que a gente sentia, sejam elas positivas ou negativas. Quando desencarnamos, continuamos sendo aquilo que nós somos, com nossos sentimentos, seja de ódio, de rancor, de alegria, né? De felicidade, de humildade. Mas muitos de nós que estamos aqui na Terra somos seres imperfeitos e carregamos essas imperfeições mesmo quando desencarnamos, e muitos desencarnando em situação de muito sofrimento. Então os espíritos que estão chegando ao plano espiritual estão sofrendo bastante. E uma das formas que nós aqui no plano físico podemos ajudar é com nossas preces. Preces elevadas, pedindo a assistência, auxiliando, a gente vai estar auxiliando os espíritos benfeitores que estão responsáveis pelo acolhimento, desses espíritos que chegam, não é? Para auxiliar nesse trabalho, e eles precisam das nossas vibrações, porque muitas vezes o nosso desequilíbrio aqui no plano físico se reflete no mundo espiritual. Por quê? Porque o nosso mundo é uma coisa só. Mundo físico e mundo espiritual, eles coexistem, eles estão juntos, todos mergulhados no fluido universal. Então, se estamos todos encarnados e desencarnados, mergulhados nesse fluido universal, e o fluido universal é o veículo que transporta nossos pensamentos, nossas vibrações, então ele leva também para o plano espiritual. Então, os espíritos também recebem essas vibrações. Então, imagine quantas pessoas estão sofrendo nesse momento. Quantas pessoas não conseguem articular uma prece pelo desequilíbrio que estão vivenciando por conta do sofrimento? Então, que a nossa prece nesse momento seja um dos recursos mais ricos que a gente possa oferecer para auxiliar tanto encarnados que se encontram aqui, quanto os desencarnados. Porque se eu estou em casa sem poder sair, sem poder ajudar, se eu faço parte de um grupo de risco, então eu preciso estar mais cuidadosa ainda, e pelo respeito à vida do outro, não devo sair para não expor também o meu semelhante ao risco. Mas eu posso ajudar. Eu posso ajudar com a prece, com o meu pensamento. E podem observar que as pessoas que se dedicam à prece nesse momento, elas não ficam fora da realidade, mas elas aceitam a realidade com serenidade e equilíbrio. Diferente de muitas pessoas que ficam a blasfemar, que ficam a se lamentar, nem se ajudam e nem ajudam ninguém. A situação é essa. É uma realidade que nós temos que aceitar. Mas o que precisamos fazer é manter o equilíbrio para que a nossa participação nesse evento, nessa situação, seja a mais positiva possível, de forma que eu possa contribuir de forma positiva. Não é espalhando notícias negativas, as que possam alarmar mais ainda, fazer as pessoas entrarem em pânico, justificando que é para deixar as pessoas atualizadas. Não é assim. Use da palavra serena, da palavra tranquila e auxilie. Auxilie com bons pensamentos, eleve seus pensamentos. A prece é uma das ferramentas que nos ajuda a essa elevação.
e podem observar como a prece nos tranquiliza. Lembro, a prece feita com sinceridade, vinda do coração, com o desejo de ajudar e de ser ajudado. Com essa consciência, nós vamos realmente alcançar um êxito tão grande com essa nossa ação, que a gente não se dá conta do benefício que é, porque a gente só acredita que está ajudando o outro quando é alguma coisa palpável, não é? Se eu compro uma cesta básica e entrego, claro, tem muita gente passando fome, precisamos ajudar. Mas tem também muitos espíritos desencarnados sofrendo muito. E tem muita gente nos hospitais sofrendo muito e precisando dessas vibrações, porque a espiritualidade está aqui nos auxiliando, nos assistindo, e precisam dessas vibrações. É como se essas vibrações fossem matéria-prima para o trabalho da espiritualidade. Então, nós que temos essa consciência, devemos contribuir para que esse trabalho de assistência de uns aos outros, seja encarnados ou desencarnados, pela prece, seja feito da melhor forma possível. E todos nós temos condição para isso. Basta nos conscientizarmos, desejarmos e fazermos. Então, o que eu desejo a todos aqui hoje, nesse momento, é que a gente busque sempre a oração, a paz, a serenidade, para que a gente possa realmente transitar em faixas vibratórias mais elevadas e em pouco tempo nós podermos vivenciar um mundo melhor, que sejamos colaboradores desse mundo de paz, de alegria, de felicidade, principalmente de fraternidade. Ainda muitos de nós não compreenderam a grandeza da lição desse momento, mas uma boa maioria já está se transformando. Que sejamos nós também esses que se transformam e que colaboram com a transformação do planeta. Muita paz para todos e muita prece também.